E aí, galera, beleza? E aí, curtiram o Milton Nascimento? Acho que todo mundo aí já ouviu alguma vez, né? Bacana. Ele dá bem essa ideia de esperança, tá? Então, essa parte aqui eu vou encerrar. Gostaria muito aí de, né, gostei muito de ter essa experiência aqui com vocês, né? E tomara que tenha ajudado aí vocês nessa busca aí, não só para o Enem, mas para a vida, né? Depois do Enem, o Enem é só uma etapa, depois vocês têm a vida inteira aí pela frente e espero que tenha ajudado bastante, tá? Então eu vou responder aqui algumas perguntas antes de resolver exercícios do Enem, tá bom? Então vamos lá. A Carol, nossa, bacana, hein, Carol? Muito interessada. É correto falar que o Sarney esteve ligado com um dos piores momentos da ditadura? Se sim, então por que até os dias atuais ele continua no poder? Existe alguma brecha na lei? Tem algum conhecido do Sarney vendo, gente? Garanta aí, por favor, né? Prometam pra mim que ninguém tá vendo aí. Tá, então vamos lá. O cara é senador, né, Carol? Ó o que você tá perguntando. O Sarney realmente teve assim, ele foi um político da UDN, lembra aquela oposição de direita que eu falei, né? Ao Vargas, Depois ele foi realmente ligado à Arena, tá? E aí na transição teve um acordo entre o grupo dele, que era da Arena, pró-ditadura, com setores do MDB, tá? Que depois passou a ser PMDB. Né? Então, quando o Tancredo é lançado presidente, o Sarney é vice. Né? Só que ele carregando um grupo que vinha também apoiando a ditadura militar. Ok? Então, por isso que grupos à esquerda, por exemplo, naquele momento, tinham um grande pé atrás também com o Tancredo, já que o vice era o Sarney. Ok? Então, realmente, ele fez parte aí da Arena. Tá, Carol? Espero ter ajudado. Bom, tem aqui Esteviles desculpa, não sei se assim se pronuncia, tá? Do Mato Grosso. Parabéns ao professor, ele nasceu com o dom de ensinar. Esses profissionais que deveriam ser reconhecidos de verdade. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. São esses elogios que mantêm a gente, viu? A gente em pé, a gente lutando, né? Com todas as dificuldades que é a docência, tá? Muito obrigado. Aqui o André Luiz, de Registro, São Paulo, né? De novo, André. A ditadura teve alguma coisa a ver com as ideologias nazistas ou não, pelo fato de os presidentes serem militares ou não? Olha, André, essa é uma questão polêmica também, comparar o militarismo no Brasil ao nazismo. Se você pegar o autoritarismo, todo regime autoritário, seja ele socialista, nazista, seja ditadura militar, tem alguma coisa em comum, tá? Que seria o quê? Perseguição às oposições, né? Você não aceitar divergências, você censurar culturalmente, né? Censurar a imprensa, tudo isso. Então, esses regimes autoritários têm em comum isso, tá? Mas tem grandes diferenças. Eles não foram inspirados pelo nazismo, tá? Eles são, na verdade, frutos de um intercâmbio com um serviço secreto, por exemplo, CIA. Então, teve um outro tipo de implantação, tá? Então, não próximos à ideologia nazista. Agora, assim, só para apimentar um pouco, tá? Não diga que é ditadura militar, pelo amor de Deus. Tem alguma inspiração nazista. Só que tinha um cidadão, Filinto Miller, tá? Que foi ministro do Getúlio Vargas, simpatizante ao nazismo, que foi da Arena na época da ditadura militar. Ok? Mas para por aí, tá? Agora, o que tem em comum? O autoritarismo. Ok? Então, espero ter ajudado vocês também nas perguntas, tá? E agora vamos responder aqui alguns exercícios do Enem, tá? Esse aqui é o caderno amarelo, né, do Enem de 2011. Então, algumas perguntinhas aí. Então, posso comentar aqui já a questão 42? A consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos da direita, da esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Mensagem programática da União Democrática Nacional de 57. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas. A. Reforma bancária progressista. B. Reforma agrária que extinga o latifúndio. C. Regulamentação da lei de remessas de lucros. Então esse é o manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, né, uma central sindical, de 1962. Nos anos 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, como democracia e reforma. Se para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados no CGT, elas deveriam resultar em... Antes de responder, lembrando aqui, tá? De novo aqui os termos esquerda, direita, que nós abordamos aqui, tá? E aqui falando da UDN, né, oposição à direita, defendendo o livre mercado, e a CGT, uma central sindical,
defendendo o quê? Uma limitação desses lucros, tá? Então o Estado deveria interferir, segundo a CGT, nessa enorme quantidade de lucros de alguns setores da sociedade. Tá bom? Então vamos ver o que eles deveriam resultar. A. Fim da intervenção estatal na economia. Não, na verdade, eles defendiam exatamente o contrário, né? B. Crescimento do setor de bens de consumo. Não exatamente. Isso era uma finalidade do quê? Do empresário, né? C. Controle do desenvolvimento industrial. Não, desenvolvimento industrial não. Para os centrais sindicais isso era importante também, né? Por quê? Mais desenvolvimento industrial, mais empregos. D. Atração de investimentos estrangeiros. Pelo contrário, controle deles, né? Então resta aqui a E. Limitação da propriedade privada. Eu diria o seguinte, é uma opção que mais se encaixa, tá? Eu não diria exatamente o limite da propriedade privada, mas é a E, tá? Eu diria o seguinte, é uma limitação não da propriedade em si, mas desses lucros dentro dessa sociedade capitalista, tá? Mas a que mais se encaixa é a E. Vamos passar para a seguinte. Ó, galera, estou tendo aqui um problema com o iPad, tá? Vocês têm que ver que eu tenho mais de 30 anos, não cresci com essas coisas. Acabei de aumentar a fonte, tá? É 43 aí, por favor. Ah, muito obrigado, viu? Muito gentil, tá? Um cidadão com mais de 30, se não tem essa staff aqui, com essas novas tecnologias, ele se embanana. Então vamos à questão 43. Em meio às turbulências vividas na primeira metade dos anos 1960, tinha-se a impressão de que as tendências de esquerda estavam se fortalecendo na área cultural. O Centro Popular de Cultura, o CPC, da União Nacional dos Estudantes, encenava peças de teatro que faziam agitação e propaganda em favor da luta pelas reformas de base e satirizavam o imperialismo e seus aliados internos. Tá? Então vocês vêm aqui de novo falando do CPC, da UNE, né? Ok? No início da década de 1960, enquanto vários setores da esquerda brasileira consideravam que o CPC da UNE era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores conservadores e de direita, políticos vinculados à União Democrática Nacional, ao UDN, Igreja Católica, grandes empresários, entendiam que essa organização, tá, constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira ao difundir a ideologia comunista. B. Contribuía com a valorização da genuína cultura nacional ao ensinar peças de cunho popular. C. Realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado, ao pretender educar o povo por meio da cultura. D. Prestava um serviço importante à sociedade brasileira ao incentivar a participação política dos mais pobres. E. Diminuía a força dos operários urbanos ao substituir os sindicatos como instituição de pressão política sobre o governo. Tá? Lembrando, galera, eles não viam isso como uma forma de contribuir. Esses setores, o DN, coisas assim, eram contra esses movimentos sociais, tá? Por acharem o quê? Por acharem que estão atrelados a grupos comunistas. Pode ser verdade ou não, tá? Mas o CPC da UNE também entra nisso. Então a resposta correta é A. Então eles achavam que constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira ao difundir uma ideologia comunista, tá? Aqui alguns falaram do Collor, né? Então vamos para a questão número 1. Essa ordem é porque eu achei assim, eu parti das questões que mais tem alguma conexão com a aula, para depois partir para algumas também, só para variar um pouquinho de alguns outros períodos da história, tá, gente? Então não estranha não, tá? Então questão 1, movimento dos caras pintadas, né? Aqui a fotinho deles aqui, tá? Alguns de vocês não sei se tinham nascido, né? Então vamos lá. O movimento representado na imagem do início dos anos de 1990 arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude movida por um forte sentimento cívico. A. Aliou-se aos partidos de oposição e organizou a campanha das diretas já. B. Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação da lei da ficha limpa. C. Engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. D. Espelhou-se no movimento estudantil de 68 e protagonizou ações revolucionárias armadas. E E. Tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor. É aí, galera, tá? Por quê? Ficha limpa foi muito depois, campanhas da direta já foi muito antes, né? Não teve nada armado, não existia internet como está a nascer, tá? Internet em 1992, nem pensar. Então, com certeza, letra E, tá? Se organizou que foram grupos que tentaram o quê? Mobilização contra
a favor do impeachment do presidente Collor, tá bom? Então vou para a questão 21. Então a questão 21 fala um pouco da Revolução de 30, fala um pouco do Getúlio, então vamos lá, tá? É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil, que não cite a afirmação de Aristides Lobo no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu àquilo bestializado. Essa versão foi repelida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 89. Isso porque o Brasil... 1889, desculpa. Isso porque o brasileiro teria nascido em 1930. O que nós estamos vendo aqui, gente, é o quê? É uma disputa de momentos, tá? No momento anterior ao Getúlio, eles defendiam, óbvio, o governo deles, falando que foi uma revolução, foi, né? A República mudou muito. O grupo que veio depois, que foi o do Vargas, era contrário a esse grupo das oligarquias. Então, eles colocaram que não. O Brasil brasileiro veio depois com Vargas, tá? Então, vamos ver a alternativa que mais se encaixa aqui, né? Então, na verdade... A. Valorizar a proposta política democrática e liberais vitoriosas. Não tem nada no texto disso, tá? B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Não, nada a ver, né? Getúlio Vargas implantou uma ditadura, mas não era uma monarquia. C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Não era especificamente a política educacional, tá? Não fala nada de educação. D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Sim, tá? Então eles estavam se legitimando no poder falando mal do quê? Do grupo que vinha antes. E. Destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação. Não, como vocês veem aqui, não teve proclamação, não teve participação popular, tá? Então a resposta é a D. Vamos passar para a seguinte. Aqui é 18, tá? Ok? Então, a questão 18 aqui, a gente vai falar de um momento anterior, que é das oligarquias agrárias, tá? Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais, nem revistas nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, o que é esse voto de cabresto? A força política local é que mandava, tá? Mandava o cidadão votar naquela pessoa e ele votava. Seguia aquilo que o coronel, entre aspas, mandava, né? Então, vamos lá. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, antes do Vargas, tá? Tinha como uma das principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Resposta é a E, galera. Agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Quer dizer, coronéis que tinham grandes propriedades de terra, tá? Que mandavam nas suas regiões e mandavam votar nos candidatos que fossem convenientes a eles. Tá bom? Seguinte, vamos passar para a questão 22 agora, tá? De novo, sobre esse período das oligarquias da Primeira República, tá? Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambos foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas frações. Com o tempo, surgiram as discussões e um grande desacerto final. A imagem de um bem-sucedido acordo do café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Eu selecionei esse texto aqui, esse exercício, por uma questão muito, interessante. Vocês podem não entender nada de política de café com leite, da República do Café com Leite. Só interpretar os textos, vocês matariam essa questão, que é a C. As disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. Tá? Por quê? Aqui ele está falando que tinha uma aliança. Ok, mas ela não era sempre... harmônica, não eram sempre amiguinhos, Tinham as disputas internas, tá? E os textos apontam para isso. Ok. Vamos passar para o seguinte. Questão 21.
Que sumiu. E, gente, meu RG antigo aqui tá... Se atrapalhou de novo. A 21 acho que sumiu. Ah, não, tá aqui. Ah, não, eu que voltei. 21 já fiz. Galera, a falha agora não foi técnica. A falha foi dessa peça aqui que está entre o iPad e a câmera, né? Que está depois do iPad, entre o iPad e a lousa, que sou eu, tá bom? Ok, galera? Então vamos lá. Questão 25 é a próxima, tá? Embora o Brasil seja signatário de convenções e tratados internacionais contra a tortura e tenha incorporado em seu ordenamento jurídico uma lei tipificando o crime, ele continua a ocorrer em larga escala. Mesmo que a lei que tipifica a tortura esteja vigente desde 1997 até o ano 2000, não se conhece nenhum caso de condenação de torturadores julgado em última instância, embora tenha sido registrados nesse período centenas de casos, além de numerosos outros presumíveis, mas não registrados. Eu escolhi esse aqui, apesar de falar de 97, 2000, dos tempos atuais, para mostrar o seguinte: não é apenas no Estado que é totalitário escancaradamente que existem casos de tortura. Ainda hoje no Brasil existem, tá? E o texto fala disso. Então, o que acontece aqui? Existem leis, mas elas não são respeitadas, tá? Então, é a letra B. A existência da lei não basta como garantia de justiça para as vítimas e testemunhas de casos de tortura, tá? A resposta é a B. Isso se aplica a muitas outras coisas, né? Não é porque é proibido roubar que algumas pessoas deixam de roubar, tá? Então, é a B, tá? Então vamos para 41, também uma questão ligada à Primeira República, a República do Café com Leite, né? Uma das revoltas que aconteceram, que foi a revolta da vacina. A Primeira República foi muito conhecida pelas revoltas, tá? Então vamos lá, além da questão. A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta revela, tá? Então, aqui tem várias questões aqui, lembrando que a população se revoltou muito contra o autoritarismo do governo. Então a insatisfação não era apenas contra a vacina, tá? Então a vacina foi só um dos pretextos para a revolta, que eles foram forçados a vacinar, mas a revolta já existia. Tá? Então vamos lá. A insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária, tá? B. A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Não é, né, galera? Consciência da população ainda na época não, tá? C. A garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população, tá? Também não. República democrática nesse período, mas nem pensar. D. O planejamento do governo republicano na área de saúde que abrangeia a população em geral. Então, se hoje já temos vários problemas, vocês imaginam há exatos 100 anos, né? Complicado. E. O apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Se teve uma revolta, não teve apoio. Então, a resposta é a A. Né? A revolta não só contra a vacina, mas tudo que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Que ele fala aqui da urbanização, a reforma urbana autoritária, a modernização urbana autoritária, tá? Que isolou a população na periferia. Tá bom, gente? Então, tem tudo isso envolvido, letra A. Tá? Então, uma questão 30. Vamos voltar aqui no Brasil Colônia. Nada a ver, né? Mas é só para quebrar um pouquinho isso, e eu acho interessante também colocar algumas outras questões. Vamos lá. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez essa pergunta: por que vindes vós outros, mais hiperós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então, quer dizer, para o indígena, para o nativo brasileiro, aquela madeira seria o quê? Para aquecer. Obviamente, para os europeus não era, tá? O viajante francês Jean Delery reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido. É a A, galera. Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais, tá? No caso da Europa, já estava num sistema capitalista. Então era para vender essa lenha, tá? Para vender para outros tipos de produtos, tá? Para os indígenas não, eles viam aquilo como uma forma de aquecimento. Eles não tinham ainda, né, na mente ainda e introduzindo na sua sociedade esse sistema capitalista. Então, é a letra A, tá?
o sistema capitalista mercantil, na sua fase mercantil, ok? Então, seguinte, também é uma questão até que sai do Brasil, é uma questão de atualidades, mas eu acho interessante pelo seguinte, é algo que está acontecendo e é muito importante vocês acompanharem os jornais, não basta só estudar a matéria da escola, é muito importante, estudem escolas, cursinhos, na faculdade, bacana, mas é muito importante vocês estarem antenados no futuro e o Enem está cobrando isso, tá? Então, não só para fazer o Enem, mas para a vida de vocês, saber o que acontece no mundo que cerca, né, que nos cerca. Então vamos para a questão 3. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Desses, 56% têm acesso à internet, sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, Hosni Mubarak. Sites e redes sociais como o Facebook e o Twitter ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África e ilhas do Golfo Pérsico. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, o acesso à internet permitiu aos jovens árabes, tá? É a letra E, difundir ideias revolucionárias que mobilizaram a população. Então a internet serviu para ajudar a espalhar essas ideias e eles foram protestar, tá? Ficou muito famoso, por exemplo, esse do Egito, talvez assim, um dos casos mais claros da participação dessas redes sociais nesse processo. Tá bom? Então, gente, gostaria de agradecer muito aí a participação de todos, né? Espero imensamente que eu tenha contribuído aí para melhorar o conhecimento de vocês, para vocês fazerem uma prova melhor e para vocês também o conhecimento que vocês vão levar para a vida de vocês, tá? Então, eu gostaria de desejar aí uma boa sorte a todos na prova, tá? E ficamos aqui com mais um Mande Bem no Enem.